Bem-vindos ao canal da Cabana de Luz. Lembre de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Meninas, bom dia! Bem-vindas às recém-chegadas, muita gente nova, isso é bom. A cabana é coração de mãe, sempre cabe mais uma. Sejam muito bem-vindas, tá? Vocês vão gostar, a casa aqui é muito boa, o trabalho é espetacular, ele é para a família de vocês, é para as crianças, para nós, para todos nós, tá bom? A gente sempre abre as nossas reuniões fazendo uma oração. Vamos começar nosso bate-papo mentalizando o Mestre Jesus. Pensem na família de vocês. Pensem na família de vocês. Pensem no Mestre, mentalizem o Mestre Jesus abraçando a família de vocês. Então, pensem nisso, mentalizem, porque Jesus nos ensinou, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, mentalizem o Mestre Jesus, abraçando a família de vocês. Tá para existir uma família perfeita. Todos nós temos fatores de força e de fraqueza, todos nós. Então, em qualquer família haverá horas boas e horas desafiadoras. E é para vencer as horas desafiadoras da melhor forma possível que a gente ora, que a gente pede auxílio do alto. Então, nesse sentido, vamos pensar no Mestre Jesus, com fé. E levantar o nosso pensamento até onde Deus se encontra. Com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Eu vou contar uma história. Na nossa vida, nós temos altos e baixos. A vida nunca é só coisa boa. E a vida também nunca é só fase ruim. Na nossa vida, a gente tem fases boas, que duram, e fases ruins, que também duram um certo tempo. É normal. Da mesma forma que a gente tem as 4 estações, né? Tem a primavera, ou depois vem o verão, outono, inverno. Não tem as fases do ano? Então, tudo tem ciclo. Isso é normal. Então, tem hora que está todo mundo bem, está tudo, né, com alegria, e tem horas que parece que é aquela tristeza, né? O importante é a gente entender. Nenhuma situação de crise dura para sempre. Não existe crise que dure para sempre. E também é importante a gente entender que aquele momento de alegria extrema, aquele período extremamente bom da nossa vida, ele também tem um certo prazo.
A gente tem que se acostumar com o sobe e desce da vida, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Em cada fase da vida, a gente deve ter um comportamento. Na fase de grande alegria, eu estou bem empregado, o trabalho está muito bom, estou conseguindo, ganhar bem. Junte uma poupança, porque lá na frente pode aparecer uma época em que eu vou ficar desempregado. Vocês entenderam? A gente tem que saber trabalhar com os altos e baixos da vida. Faz parte. Também não se desesperar quando a gente estiver passando por uma fase ruim, porque a gente sabe que lá na frente vai melhorar. Porque é assim, é que nem a fase da Lua. A Lua é sempre cheia? Não. Tem hora que ela some, não é? Então, tudo é cíclico. Até as marés. Lá a gente vai na praia ver que as marés, às vezes está a maré alta, a maré baixa. Tudo tem ciclo. E a nossa vida é assim também. A história é a seguinte. Havia uma cidade que era banhada por um rio. Era uma cidade muito bonita e era uma cidade conhecida porque naquela cidade havia vários artesãos. E artesãos muito talentosos. E eles produziam bonecas de porcelana. As bonecas muito lindas, coisa muito delicada, produto fino, produto caro. Então aquela cidade era famosa. Então atraía muitos visitantes que iam lá para poder ver as bonecas de porcelana. Então a cidade tinha vários ateliês. E nos ateliês, o pessoal produzia as bonecas e deixava as bonecas expostas em cima de mesas. Aí vinham os visitantes, os admiradores olhavam e achavam tudo muito bonito. Tudo ali em cima das mesinhas. E a cidade era rica, porque havia muito comércio das bonequinhas de porcelana, que eram muito, muito delicadas, muito admiradas. Muito bem. A vida transcorria normal, com tudo correndo bem. Porém, durante uma madrugada, o rio enche rapidamente, alaga a cidade. Então, o rio que banhava a cidade alagou e houve uma grande inundação na cidade. E essa inundação, demorou alguns dias. Depois de alguns dias, o nível do rio baixou e os artesãos foram visitar os seus ateliês. Quando chegaram lá, eles viram assim, extremamente desolados, muito tristes, que a inundação tombou todas aquelas mesas que serviam de amparo às bonequinhas de porcelana. E com a força da água, derrubou todas as mesas. O que aconteceu com as bonequinhas? Coisa tão delicada, caiu no chão e quebrou. Então, quando eles foram lá ver os ateliês, só encontravam os cacos das bonequinhas de porcelana, tudo espalhado pelo chão. E ele com uma tristeza enorme. Trabalho ali de um ano inteiro, tudo quebrado, tudo virou caquinho. Bom, isso aconteceu com todos os ateliês, com exceção de um. Em um ateliê, a situação foi diferente. Mas o que tinha de diferente lá? Nesse ateliê, depois que baixou o nível da água, o pessoal conseguiu salvar todas as bonecas. Todas as bonecas estavam lá.
presas por um fio muito fininho. Todas elas tinham fios finos que prendiam a bonequinha até o teto. Quando a mesa tombou, por efeito da inundação, as bonequinhas ficaram flutuando, presas por um fio até o teto das construções. Só naquele ateliê as bonecas se salvaram. Quando chegou lá o artesão, viu que estava tudo lá salvo, embora as mesas tombadas, lama para tudo que é lado, mas as bonequinhas estavam lá presas por fios muito fininhos ao teto da construção. Ou seja, qual o resumo da história? Qual é o resumo da história? Porque as bonecas se salvaram, porque elas estavam presas ao alto. Elas estavam presas ao alto. Olha o ponto de apoio delas. Elas não se apoiavam embaixo. Elas se apoiavam no alto. Vocês entenderam? Gente, pode acontecer algo semelhante conosco. Quando a inundação da vida nos atinge, onde nós estamos apoiando? Onde está o nosso apoio? Embaixo ou no alto? Quem apoia sua vida no alto não tomba. Não tomba. Vocês entenderam o sentido da história? Porque quem é que pode adivinhar quando é que vai vir uma inundação na nossa vida? Derrubando todas as nossas mesas. E quando isso acontece, onde está o seu apoio? Está nas coisas materiais que você vê e pega? Está em ideias erradas que muitas vezes colocam na nossa mente? Porque isso também é um ponto de apoio fraco. Às vezes, contam para você uma história que não é verdade, você acredita naquela história, que ela se torna um ponto de apoio que cai quando você se depara com o desafio da provação. Então, lembrem-se dessa história. Quando a inundação da vida atingiu uma de vocês. Porque quem apoia a sua vida no alto pode até balançar, mas vai sobreviver sem se despedaçar. Vocês entenderam? Então, meninas, o que seria apoiar-se no alto? O que vocês acham? Em Deus. Essa é a minha resposta também. Assim como aconteceu com Jó, que quando veio a inundação na vida dele, ele estava alicerçado no Deus. Exemplo de Jó. Fé em Deus. Mas quais de nós tem a força espiritual de Jó? Quem de nós? Vocês entenderam agora? Olha só, eu fiz a pergunta, quem tem fé em Deus?
Jó. O exemplo de Jó, ele entendia que a verdadeira vida é na terra ou é em outro mundo? Por que Jó agiu daquele jeito? Para que nós estamos aqui? A gente está aqui por alguma razão. Nós estamos na terra, tem alguma finalidade. Qual é a finalidade? Só viver, envelhecer, procriar e ter conforto, buscar conforto. Se a gente sai da terra do mesmo jeito que a gente entrou, sem aprender nada, o que eu ganhei com a vida? Nada. Então, o que é apoiar-se no alto? Deus. Mas o que é Deus? Posso falar uma coisa? Deus é amor. Vocês concordam comigo? Deus é amor. Então, o que significa se apoiar no alto? Se apoiar no amor. Mas o que significa se apoiar no amor, gente? Mas quando você se vê em problema, quando você se vê numa crise, sabe o que nos ajuda quando a gente está nessa situação? Quando você olha para o teu semelhante e vê, ele está pior do que eu. E eu vou estender minha mão para ele. Isso é amor. Porque por pior que esteja a minha vida, num determinado momento, se eu passo a olhar para o próximo em vez de olhar só para mim mesmo, eu percebo que do meu lado, às vezes, muito perto de mim, tem pessoas sofrendo muito mais do que eu. E se eu tenho esse olhar, e se eu resolvo enxugar a lágrima daquela pessoa naquele momento, de crise para mim, eu estou me alinhando ao amor. Eu estou prendendo a minha vida ao alto. Eu estou entendendo que a vida às vezes vem e me dá pancadas que servem para eu crescer em amor, porque nós estamos aqui para quê? Para aprender a amar. Nós não estamos aqui na terra para acumular. Nós estamos aqui para aprender a amar. E na hora de uma crise, de uma inundação na minha vida, se eu percebo que existem pessoas sofrendo mais que eu vou ter até vergonha daquela minha tristeza, da minha, sabe? Porque, gente, tem gente sofrendo muito mais que eu. E quando você estende a mão, você se trata, você se reequilibra. Porque você está prendendo o seu fio ao alto. E o alto é amor ao próximo. Amor ao próximo. Gente, fora do amor não tem salvação, não. Fora do amor não tem salvação. Primeiro mandamento, amarás a Deus com toda a tua força. E o segundo, que é igual ao primeiro, e amarás ao próximo como a ti mesmo.
Olha a gravidade desse ensinamento de Jesus. Eu preciso aprender a amar o próximo, porque o próximo é filho de Deus. Somos nós. Nós temos que aprender a amar um ao outro. E os momentos de crise são oportunidades espetaculares para a gente exercitar o amor. Desde que eu consiga parar de olhar só para mim mesmo e vire o meu olhar para quem está do lado, sofrendo muito mais que eu. E às vezes eu chorando de barriga cheia. Porque não adianta a gente também se falar, ai, Deus, 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 porque nem todos aqueles que gritam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o amor. Amor. Pessoal, isso é muito sério. E eu conheço pessoas que entraram em crise já várias vezes, mas se apegaram a esse princípio. Servir ao próximo com amor. Isso tem um efeito terapêutico fortíssimo. E a gente esquece os próprios problemas. A partir do momento que eu estendo a mão para quem está do meu lado, eu esqueço o meu próprio problema, eu vejo o meu problema é pequeno, e você ganha força. Porque quem seca a lágrima do próximo está tratando a si próprio. Jesus não queria aplauso. Jesus veio na terra para servir. Se ele é o rei, se ele presidiu a formação do planeta Terra e veio aqui para quê? Para servir, é o exemplo, né? O que ele espera de nós? Que nós sejamos servidos? Se Jesus veio para servir, não foi? Então, pessoal, na hora de uma crise, só se salva quem se prende ao alto. E Jó sabia que tinha gente pior do que ele. E ele era um homem de fé. Ele falou, eu não posso reclamar. Por mais que as coisas aparentemente, por mais que o meu chão esteja faltando, tem gente sofrendo mais que eu, porque Jó era assim. E ele, com esse conceito, ele ainda estendia a mão para o próximo. E isso dá uma força que o egoísta nunca terá. O egoísta pode bradar o nome de Deus, mas na hora da crise, ele não vai entender nada. Porque ele vai achar que o maior problema da Terra é o problema dele. O egoísta é uma pessoa que a gente tem que orar por ela. Jó era egoísta? Não. Então, pensando no Mestre Jesus, pessoal, todo mundo pensando no Mestre, pensando ele abraçando o nosso lar, mentalizem Jesus presente na nossa casa, com fé, e pensando firme no Mestre Jesus, vamos pedir orientação para que a gente saiba o caminho a seguir. Vamos pedir força para a gente vencer as dificuldades, vencer os desafios, sem fraquejar.
Porque Deus só permite que a vida dê cruz pesada para quem tem ombros fortes. Ou Deus só dá o frio conforme o cobertor. Então vamos orar pedindo força, orientação e esclarecimento. Esclarecimento a gente obtém assim, meu Deus, o que a vida quer me ensinar com isso? O que a vida quer me ensinar com isso? Então, pedindo força, orientação, esclarecimento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem.